e nós podemos então cultuar a Deus juntos. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor e o nosso irmão Juliano vai tocar e a nossa irmã Sandra vai cantar ao Senhor, nosso Deus, agora neste momento. Amém? Senhor, igreja. Amém. Vamos cantar Romanos 5, um trecho, justificados pela fé. Foi nosso hino nossas férias. Cadê o Thiago? Agora, irmãos, o hino 39, algo mais que neve. Bendito seja
Amém, Jesus, nós te louvamos, Senhor, aqui neste momento, engrandecemos o teu nome, Senhor, e pedimos que só o teu sangue pode nos fazer realmente mais branco do que a neve, Senhor Deus. Pode tornar, Senhor, o mais escuro pecado, Senhor Deus, mais alvo do que a neve, Pai. E assim queremos estar, Senhor Deus, diante da tua presença, mais alvo do que a neve, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus. Nos traz, Senhor Deus, a concepção, Senhor, do quanto nós agravamos, Senhor, e pecamos diante de Ti, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus. Pai querido, entrego agora a palavra ao pastor, Senhor. Usa este vaso, Senhor Deus, que ele venha falar não dele mesmo, mas aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, Pai querido, para a edificação da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Podemos ficar sentados por um minuto, nós vamos ler a palavra do Senhor e nós, ainda antes, nesta tarde, nós nos propomos então começar uma série de estudos, 12, sobre a pergunta mais importante da sua eternidade. Nós temos anunciado isso como não a pergunta mais importante da sua vida, da sua eternidade. O que nós vamos fazer esta tarde, como introdução a este assunto vasto, nós vamos fazer um resumo, ou alguma coisa bem breve. E vocês já receberam aí um papel ou um livro. Alguém chegou perto de mim agora, durante o tempo que estávamos a cantar, e perguntou: é de leitura obrigatória? Naturalmente que é de leitura obrigatória, tá? É para nós lermos, é porque vai ajudar os irmãos a acompanhar durante a semana aquilo que nós vamos estando a estudar o semana após outra. Nós estamos tentando fazer este compromisso de manter as transmissões ao vivo para aqueles que não podem estar presencialmente aqui da nossa igreja e também para que possam estar e acompanhar a palavra de Deus outros que eventualmente não residem na nossa área. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor, nós não estamos ainda voltando completamente aqui ao building, não sabemos quando é que isso irá acontecer, mas preparemos-nos para esse momento em que nós queremos que o Senhor, nosso Deus, nos irá conceder a oportunidade de voltarmos de forma completa. Esperamos nós assim, não sabemos quando é que irá acontecer, então nós vamos continuar desta forma, servindo ao Senhor, e estamos fazendo esta transição aos domingos à tarde, já congregando presencialmente. Nós sabemos que as coisas não parecem muito boas ultimamente em New Jersey, as coisas mudaram um pouco, então enquanto nós podemos, vamos continuar pedindo ao Senhor também que o Senhor possa, pela sua misericórdia e bondade, permitir a cura ou a vacinação, ou seja, aquilo que for necessário para que nós possamos congregar juntos. Então nós iremos falar e iremos estudar ao longo de 12 semanas, como disse, baseado em 1 de João. Tá? Irmãos, eu aconselho que você leia 1 de João, são 5 capítulos apenas. Você leia 1 de João para nós podermos realmente juntos atender àquilo que a palavra do Senhor nos ensina sobre qual é a pergunta mais importante da sua eternidade. Nós iremos falar sobre isso hoje um pouco, então como eu vinha a dizer. Mas eu gostaria de nós pensarmos e começarmos por pensar sobre a viagem que nós acabamos de fazer à Virgínia. Alguns de nós fomos nesse retiro e uma coisa muito útil, muito necessária que nós fizemos foi usar o GPS para lá chegar. A viagem é longa, a viagem é agradável, tem certos pontos da viagem que é muito agradável, mas tem partes que fica extremamente chato. Quem conhece bem aqui o Turnpike Sul, tem áreas que você anda, nunca mais chega em lado nenhum. E entre Delaware melhora um pouquinho quando chega naquela ponte, uma das pontes mais longas do mundo, em que você vai a túnel e ponte, fica bem agradável, bem bonito, é uma vista bonita. Mas há alguma coisa que nós usamos, que é o GPS, que nos conduz e nos proporciona uma direção em que você sabe que de um jeito ou do outro tem um local para onde ir. É extremamente importante que hoje, quando você usa o telefone, o GPS do seu telefone, é muito importante uma coisa, que ele não fique sem bateria, não é isso? Então você tem um cabo que você carrega no carro, ou no nosso caso, que o nosso carro permite ter 110 de eletricidade, então nós colocamos ligado, literalmente como se fosse em casa, e vai todo o tempo
né, o carregador ligado. Porquê? Porque você precisa saber para onde vai. É importante saber que vai chegar lá. Precisa de uma direção. Mas fundamentalmente, você pode ter o melhor GPS, você pode ter a melhor bateria, você pode estar ligado 100%. Se você não tiver um endereço para onde vai, você não consegue usar o GPS, não serve de muito, pois não? Dá para saber onde você está, mas não dá para saber para onde vai se você não souber para onde vai. O que é mais importante, a pergunta mais importante da nossa vida é, na verdade, a pergunta mais importante da nossa eternidade. É onde você vai passar a eternidade com Cristo. Ora, se nós não saímos daqui, no sábado passado, nós não saímos, ontem de lá, nós não saímos sem ter colocado no GPS onde é que nós pretendíamos estar 6 horas depois. No caso, eu vim para cá, demorou para aí 10. Mas se nós não tínhamos pensado onde é que nós queríamos chegar, era importante onde é que nós íamos, quanto mais importante será na vida humana saber onde vamos passar toda a eternidade. É fundamental. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu não consigo entender como é que alguém pode descansar à noite, inclinar a sua cabeça no travesseiro e dormir sem saber se vai acordar no dia seguinte, não sabendo para onde vai. Contudo, aquele que sabe para onde vai, pode encostar a sua cabeça no travesseiro sem saber se vai acordar no dia seguinte. Por isso é que esta pergunta é tão importante. Nós todos que estamos aqui nesta sala, aqueles que estão assistindo online, por certo, você já deitou e não conseguiu dormir porque alguma coisa o inquietou. Estou certo? Alguma coisa que o inquietou, alguma coisa que o dia seguinte talvez é um dia mais com alguma coisa vai acontecer e fica difícil. Noite anterior a nós partirmos à vigília, não a noite que nós partimos, não amanhã que nós partimos, a outra anterior, a minha filha já não conseguiu dormir direito. A que horas é que a gente vai amanhã? Não amanhã, filha, é no dia seguinte. Mas inquietou, então acordou várias vezes nisso. Mas por certo que preocupações da vida já vieram à sua vida e você não conseguiu dormir sem saber o que ia fazer no dia seguinte, decisões a tomar e coisas a acontecer. Muitas delas, coisas que duraram poucas horas. Muitas delas, coisas que duraram alguns anos, por certo. E algumas delas, coisas que você cismou toda a noite e no dia seguinte não foi nada do que você pensou. Estou certo ou não? Já aconteceu? Você ficou toda a noite acordado ou a acordar por alguma coisa e no dia seguinte nem era nada daquilo que você pensou ou imaginou e você disse, eu podia ter dormido descansado e não fazia falta. Agora, quanto à eternidade, o assunto é bem sério, não é? A eternidade, ela só há 2 caminhos, diz a Escritura. Ou nós iremos passar a eternidade com Cristo no céu para todo sempre, ou nós iremos passar a eternidade no inferno. E parece-me extremamente importante saber para onde vamos. Qual o caminho que nos conduz a uma eternidade que obviamente esperamos e queremos que seja o céu. Ninguém que está nesta sala quer ir para o inferno, correto? Quando nós, crianças, é muito costume, professores comunicar, perguntar quem quer ir para o céu. E todo mundo levanta a mão, não é? Tirando lá o Joãozinho, vocês sabem, não é? Todo mundo levantou a mão, menos o Joãozinho. E a professora comunicar perguntou, Joãozinho, não queres ir para o céu? Ele disse, não, que a minha mãe disse que quando acabasse a comunicar, para eu ir direitinho para casa. Ele achou que a professora ia levar todo mundo para o céu naquela hora, não é? E ele tinha, por uma mãe, tinha mandado ele ir para casa, não podia ir para o céu naquela hora. Ele tinha percebido mal a pergunta. Mas por certo que nós vamos num caminho que nós queremos saber onde ele vai estar e como chegar lá. Não que nós não sabemos que é Cristo a resposta, há um caminho só que é Jesus Cristo. Os apóstolos eram conhecidos pelos do caminho, falando de Cristo Jesus, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor de toda a glória. Sabemos que só o Senhor pode nos atrair a Ele para vivermos esse caminho, salvação somente em Cristo, somente pela graça, somente por meio da fé. Mas é importante nós sabermos concretamente se estamos no caminho certo. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, quando você vai, mesmo que você vá usando o GPS, eu também já deve ter acontecido assim, eu não sei se já aconteceu, você achar que está indo na direção errada, alguma coisa não está certa. Aí você vai lá na morada e vai ver se a morada que você colocou está certa. Já aconteceu consigo? Você sabe que os carros têm, aqui nos Estados Unidos, cada vez é menos necessário, mas havia uma coisa, ou há ainda uma coisa, que mostra qual é a direção que você vai no carro. Muitas vezes é no espelho do meio do carro, não é?
aquele NE que aparece é Northeast, tá? WS, West South, Southwest, SW, tá? O que é que não significa? Que direção você está a tomar? Em que direção você está indo? E de vez em quando a gente dá um olho nisso. Às vezes o telefone está mute, ou entrou uma chamada. E você rapidamente precisa fazer uma mudança, você rapidamente vai no GPS e tem a certeza que você estava seguindo o caminho certo. E quando você segue o caminho errado, o que é que ele faz? Ele recalcula e volta a colocar você, manda você fazer o U-turn e voltar para o caminho certo, ou faz você andar uma hora a mais que virou para o caminho errado. Está certo? Eternidade, caminho da eternidade, no caminho da salvação. É bom e é importante que de vez em quando a gente dê uma olhadela, estou indo no caminho certo, ou pelo menos eu estou indo naquela direção que eu pretendo ir. É extremamente importante. Muita gente diz assim, quando eu chegar lá eu vejo, é tarde demais. Qual é a pergunta mais importante da sua eternidade? É se você está indo no caminho à direção da eternidade com Cristo. É importante nós sabermos onde estamos indo e é importante nós sabermos de uma forma concreta. Na nossa mente, muitas vezes, quando falamos estas coisas, mas é somente pela fé. Como se a fé fosse uma coisa que não fosse concreta e real. Então, nós temos falado algumas mensagens sobre fé e temos apresentado que a fé, segundo o autor das Hebreus 11:1, falámos disso terça-feira passada, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se nós somos salvos pela fé, a graça atribuída por Deus, ela vem em forma de fé, e em fé nós cremos para a salvação, é óbvio que essa fé tem que ser traduzida na nossa vida em coisas extremamente concretas e reais, para as quais nós atendemos e olhamos, e que provam que nós estamos indo no caminho correto. Deixe-me dizer-lhe assim, se na sua mente, neste momento, não consegue ver nenhuma marca de que você está indo no caminho correto, é muito provável, ou quase certo, que você está indo no caminho errado. Se não há nenhuma marca que está indo no caminho certo, deixe-me dizer-lhe assim, saímos daqui, tivemos que atravessar Jersey South para irmos Delaware, Delaware, Maryland, Virgínia. Se nós tivéssemos saído daqui e nunca tivéssemos chegado a Delaware, por certo, nós não iríamos chegar a Maryland e jamais chegaríamos à Virgínia. Talvez nós estávamos indo direção New York, Connecticut, Massachusetts, Maine, I don't know. Alguma outra direção. Talvez nós tenhamos sido New Jersey, Pensilvânia e estávamos lá já pelo meio dos Estados Unidos. Estão comigo? Todo mundo está a entender a figura que eu estou a tentar criar aqui. Ora, se você está indo no caminho certo, tem que haver coisas, há marcas que mostram e revelam que nós estamos indo no caminho certo. Este é o assunto mais importante que nós podemos pensar. Eu queria ler com vocês nesse pequeno no documento que você recebeu em português, tá? Mas se você olhar no inglês diz a mesma coisa. Eu vou ler aqui e vou mostrar a vocês que esta preocupação real, que é o primeiro ponto da nossa mensagem, é uma preocupação real. Você diz assim, pastor, eu não leu nenhum texto da Bíblia nem orou. E a gente vai chegar lá, prometo. Não estou fazendo a mensagem ao contrário, é que eu queria fazer uma introdução bastante alongada para nós percebermos exatamente o que é que estamos a falar hoje aqui. Tá? Então, esta preocupação que eu falei até agora é uma preocupação real, saber para onde vou, saber ver marcas no meu caminho que me mostram que eu estou indo na direção de Cristo, na direção à eternidade, que eu sou salvo, que eu estou realmente caminhando com Deus, que eu vou chegar no céu. E essa preocupação não é uma preocupação nova, é uma preocupação antiga. Leia comigo, eu vou ler aí o texto. Diz assim, num determinado ponto do seu texto, diz assim, em 1746, cerca de 6 anos após o grande despertar, em que Jonathan Edwards foi o principal instrumento de Deus para pregar o Evangelho e promover o maior avivamento da história americana até agora, Edwards escreveu um tratado sobre os afetos religiosos. E ele escreveu para lidar com um problema não muito diferente do que enfrentamos hoje, a questão das evidências de uma verdadeira conversão. Eu vou parar aqui e já vou continuar. O texto que eu estou a ler é do pastor John MacArthur, do livrinho It is Real. Foi traduzido para a nossa igreja
pela irmã Sandra, com a ajuda aí do irmão Juliano. Muito obrigado, Deus vos abençoe ricamente. Tá? Foi traduzido e os irmãos veem aí embaixo, está aí as notazinhas, está? De uma forma com a permissão do Grace to You. Mas deixa-me só dizer, deixa-me então voltar aqui. O que é que o pastor John MacArthur aponta aqui neste texto especificamente? Que em 1746, quando houve o grande despertar nos Estados Unidos, o grande avivamento com o Jonathan Edwards, onde aconteceu aquela pregação, né, que a pregação mais famosa de todos os tempos, porque os irmãos de Deus iravam, que todo mundo conhece, né? Quando isso aconteceu, começou a se tornar importante esta questão. Este monte de conversões, elas são reais? As pessoas realmente estão vindo a Cristo, estão se arrependendo dos seus pecados, estão abandonando o pecado? Como é que sabemos se isto é real ou é só um movimento momentâneo? Por exemplo, um explodir por causa de emoções. Por volta do 11 de setembro as igrejas encheram. Right? Após o 11 de setembro. Porquê? Porque todo mundo estava meio assustado. Aí esvaziou outra vez. Logo a seguir, não é? Vamos ver o que é que aconteceu com a pandemia. Right? Após a pandemia, veremos. Mas quando nós olhamos para estas coisas, o que é que realmente estava acontecendo? Então esta preocupação que eles tinham na época é uma preocupação tão real e importante hoje. Então diz assim, muitas pessoas querem as bênçãos da salvação, especialmente a segurança eterna, mas não mais. No drama explosivo do grande despertar, parecia que as convicções estavam ocorrendo em grandes números. No entanto, não demorou muito para perceber que algumas pessoas reivindicavam conversões que não eram reais. Havia pessoas que afirmavam ser salvas, mas na verdade não eram. Não que as pessoas estavam a tentar enganar os outros, é que as pessoas estavam enganadas consigo próprias. Eu me preocupo muito, irmãos, que todos que estamos nesta sala não estejamos enganados com relação à nossa salvação, não pensemos que estamos a caminhar na direção do céu e, na verdade, estamos pura e simplesmente domingo após domingo ouvindo uma mensagem, sentindo-nos bem com isso e caminhando em direção ao inferno. A minha maior preocupação, irmãos, é que nós estejamos caminhando juntos em direção ao céu e a minha preocupação quando fazemos os cultos online, as transmissões, é que aqueles que estão ouvindo estejam recebendo uma palavra de Deus, tocados pelo Espírito Santo e venham a caminhar e estejam caminhando para o céu. Porque no final de contas, irmãos, a nossa vida nesta terra, ela é tão rápida, ela é tão passageira, ela vai logo. Mas a eternidade é o que conta. O fim, o que virá após. Né? Que nós falamos do eterno descanso. Para alguns, será eterno tormento, não eterno descanso. Aquilo que nós falamos já está a descansar em paz, rest in peace. Lamentavelmente, para os ímpios não é rest in peace. É um tormento eterno debaixo de uma ira divina. Que o Senhor nosso Deus nos permita estarmos realmente caminhando na direção certa. Então diz assim, embora vários excessos e experiências emocionais intensas fossem comuns, dezenas de pessoas não demonstraram nenhuma evidência em suas vidas para verificar sua reivindicação de conhecer e amar a Jesus Cristo, o que levou os críticos a atacar o grande despertar, alegando que não passava de um grande emocional banho sem conversão verdadeira. Irmãos, se o grande despertar do tempo de Jonathan Edwards foi acusado pelos críticos que era só uma emoção passageira, que diríamos nós hoje, do evangelicalismo que vivemos hoje, baseado em emoções e coisas que passam, que no domingo é uma coisa, na segunda-feira é outra. Deus tenha misericórdia. Se no grande despertar de Jonathan Edwards, pensem bem, irmãos, houve a possibilidade e tiveram que parar para pensar, será que isto é real? Que diríamos hoje? Que diríamos hoje? Que diriam estas pessoas hoje? Assim, em parte da defesa da verdadeira conversão e em parte para expor a falsa conversão, Jonathan Edwards pegou sua caneta e ele chegou à sua conclusão simples. A prova suprema de uma verdadeira conversão é o que ele chamou de afeições santas, que são um zelo pelas coisas sagradas e um desejo por Deus e pela santidade pessoal. Esta frase de Jonathan Edwards, que a prova suprema de uma verdadeira conversão, não, a prova suprema de uma verdadeira conversão, ele chamou de afeições santas.
que são um zelo pelas coisas sagradas e um desejo por Deus e pela santidade pessoal. Vai-nos demorar 11 domingos para percebermos o que é que isto quer dizer. Nós iremos estudar durante 11 domingos o que é que exatamente, de forma prática, as nossas mensagens hoje, a introdução um pouquinho mais assim, mas será bem mais prático para que nós possamos, a cada domingo, voltarmos para nossas casas, levando mais uma dessas cópias, os que levaram o livrinho, levam o livrinho todo, e chegarmos à nossa casa, irmãos, é esse o objetivo, e analisar se aquela marca de cristianismo que nós abordarmos cada domingo, ela está na sua vida na segunda-feira, não no domingo à noite. No domingo à noite é fácil. A gente canta o hino Justificados pela Fé. Virou o hino do nosso retiro. Talvez pelas razões menos certas. Sempre que alguém estava no mar, cantava Justificado pela Fé. Que era no caso. Isso era brincadeira. Foi brincadeira que o nosso irmão Tiago ali inventou. Né? Mas na verdade nós cantamos Justificados pela Fé. Se você hoje sair deste lugar e não se sentir justificado pela fé, bom, pode ser o Espírito Santo a trabalhar na sua vida. Mas a possibilidade de você sair deste lugar hoje, mesmo com este afastamento, este distanciamento que nós estamos aí, nós vamos sair deste lugar alegres com Jesus, não é? Está certo? Irmãos, é fácil. Você vai chegar a casa, você vai sentir uma afeição santa. Você vai sentir um desejo por Deus. Eu quero ver amanhã. Terça, quarta, quinta, sexta. Embora a sexta à noite para o crente é igual, o sábado à noite é igual à segunda e à terça. Mesmo? Mas de qualquer jeito, domingo pela manhã, quando você acordar novamente, como é que foi a sua semana? E o meu desejo é que nas próximas 11, a cada domingo, você leva uma mensagem no seu coração que Deus irá colocar. E você vai levar um documentozinho aí. E você vai analisar a sua vida pessoal. Para os casais, você não vai analisar o seu cônjuge. Para os pais, você vai analisar os seus filhos. Para os filhos, você não vai analisar os seus pais. Você vai analisar si. 11 semanas é o desafio, depois desta introdução, para que nós vejamos marcas de que estamos caminhando para a eternidade. Para que você possa deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos, o sono eterno, sabendo que acordará na glória e para todo sempre estará com Cristo. É tão importante isto. Note, estas marcas trarão uma paz e uma tranquilidade no seu viver diário, que você sabe que não há pandemia, não há nada que venha a acontecer que o tire a paz e o sossego e o amor de Deus derramado na sua vida. Estas mensagens trarão esta convicção e eu espero. Nós vamos então agora ler um texto, a palavra do Senhor, que nós iremos abordar agora, hoje, e nós iremos orar também. 1 de João, como não podia deixar de ser, capítulo 5, versículos 9 ao versículo 13. 1 de João 5, 9 a 13. E eu gostaria que nós ficássemos de pé para esta leitura. Eu sei que nós não estamos fazendo naquele sistema convencional, de abrir com leitura, com oração. Nós estamos fazendo um pouquinho ao contrário, porque eu queria muito, irmãos, que nós colocássemos uma boa introdução e que ficasse bem nas nossas mentes o que nós estamos fazendo aqui. 1 de João 5, versículos 9 ao versículo 13. De pé, de jeito que estamos, com reverência, vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. 1 de João 5, 9 a 13. Diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que de seu Filho, que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Do jeito que estamos, vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. E nesta noite pedimos, Senhor, que por tua acertada pedimos por tua misericórdia e favor possas nos fazer entender e ver
se estamos caminhando no caminho da vida eterna. Senhor, nós entendemos nesta noite esta importância. Abre os nossos corações e mentes para estarmos nesta sala, para aqueles que estão online, para que possam verdadeiramente conhecer e perceber a importância do assunto. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados, irmãos, e olhar o texto agora um pouquinho aqui. A palavra do Senhor diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O maior testemunho que nós podemos receber é o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus é este que o seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Mas é fácil nós dizermos que cremos em Deus, correto? É tão fácil. Você conhece muita gente que diz que crê em Deus, mas não parece viver como alguém que crê em Deus. Às vezes nós encontramos pessoas que creem num monte de coisas e vivem de acordo com aquilo que elas creem. Mas às vezes nós deparamos com pessoas que dizem crer em determinadas coisas e não parece-nos que ter uma convicção muito forte, porque assim que acontece uma outra coisa, fazem diferente. Nós conhecemos, há uns anos atrás, eu e a minha esposa conhecemos um rapaz que tinha por facilmente chegar atrasado a qualquer coisa. E ele dizia-me que era uma questão de prioridade, dizia-nos a nós, que é assim, ele saía de casa e a intenção dele era ir para a escola, mas se pelo caminho acontecesse dele ver um amigo que não via há muito tempo, ele parava com aquele propósito e ele mudava e ele ficava a conversar comigo, que ele achava mais importante do que chegar aqui para a escola. Este é um exemplo péssimo, não é? Péssimo. Não sei se eu deveria até dizer isto na frente de adolescentes na sala e jovenzinhos e crianças, mas não tem problema porque até recomeçar a escola eles vão esquecer. Tá? Mas eles, talvez não. Mas então ele mudava porque para ele passava a ser mais importante. Quer dizer, que ele acordava crendo que devia chegar à escola a horas. Mas não era uma convicção muito grande. Porque assim que aparecia uma distração, ele já queria uma coisa diferente. Tem muita gente hoje fazendo isso com as coisas de Deus. Eles creem em Deus, mas até aparecer uma coisa que resulte melhor. E nós vemos isso muito. Nós vemos isso muito no povo que às vezes não congrega e outras coisas assim. Porque está crendo, mas só crendo de uma forma parcial. Aparece outra coisa, já crê uma coisa diferente. Aquele que crê no Filho em si mesmo tem testemunho. Quem a Deus não crê, o fez, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. É muito importante que Deus do seu Filho deu. É muito importante nós entendermos o que a palavra do Senhor nos ensina aqui. O testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho. A vida eterna está no Filho de Deus, está em Cristo Jesus. Ele veio para pagar o preço do pecado e da morte, para trazer vida eterna a todo aquele que nele crê. Então, basicamente, a pergunta mais importante da sua eternidade é: você crê em Jesus? E antes que você se precipite e responda eu creio, que eu espero que seja isso que está no seu coração, espero que essa seja verdade, nós vamos demorar 11 semanas a ver cada ponto que revela, ou 11 pontos que revelam se verdadeiramente nós queremos. É muito importante. Porque se nós dissermos assim, de repente você crê, todo mundo vai dizer que crê. Mas crer pressupõe tomada de ação. Pressupõe alguma coisa a acontecer na nossa vida. Ora, se você não crê em Jesus no tempo do passado, e você hoje crê em Jesus, porque ouve a palavra do Senhor e crê nela, alguma coisa tem que mudar na sua vida e tem que ser algo drástico, algo absoluto, algo completo. Este fim de semana nós celebramos o 4 de julho, hoje é dia 5 de julho. Depois da mensagem desta manhã, o meu filho chegou à minha beira e disse: Dad, hoje é 5 de julho, não é 4. Eu disse: eu sei, mas eu estava a falar do fim de semana que nós celebramos o 4 de julho, a independência dos Estados Unidos. Até ao dia 2, na verdade foi 2, dia 2 de julho de 1776, não estou em erro, a vida era uma nos Estados Unidos. A partir daquela data, a vida passou a ser outra. Alguma coisa aconteceu. Eles creram na necessidade de se libertar da coroa. E assim que isso aconteceu, alguma coisa mudou aqui nas 13 colónias, não é? Então a mesma coisa
nós precisamos entender que se nós queremos em Jesus, alguma mudança drástica tem que acontecer na nossa vida, porque de tal ordem que Jesus falou, que a palavra do Senhor fala, que é passar da morte para a vida, da condenação para a salvação, das trevas para a luz. Uma transformação completa e absoluta. E é importante nós atendermos a ela. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, tem a morte. Está certo? Então essa transformação, essa ação de Deus na salvação, ela é profunda, ela é grandiosa, ela é maravilhosa, ela é notória. Da morte para a vida. Tem alguma coisa mais notório, mais drástico, mais evidente do que falar de morte e vida? Não parece que haja. Então João, usando-o inspirado pelo Espírito Santo, ele apresenta de uma forma assim: vida eterna ou morte eterna. Creu no Filho, tem vida eterna. Ora, tem vida, tem que se mexer, tem que ter vida. Tem que ser notório, tem que ser claro, tem que ser evidente nas suas ações. Ou, como dizia Jonathan Edwards, um zelo nas suas afeições santas, um zelo pelas coisas sagradas, um desejo por Deus e pela santidade pessoal. É óbvio, é evidente que tem que haver esse claro testemunho. João diz assim no Evangelho, na sua carta. E o versículo 13, que era o que eu gostaria de chamar a sua atenção agora, queria que você olhasse o versículo 13 comigo, por favor. Diz assim, João diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome de Jesus. Aqueles que estão estudando, a maioria agora está, porque é online, a carta de João, o Evangelho de João lá em Múnich, nota que João disse exatamente por que razão o Evangelho foi escrito, não é? Lembra daquele versículo que dizia porque que o Evangelho de João foi escrito? Note, João, ao escrever a primeira carta, ele diz por que razão ele escreveu esta carta. Esta primeira carta de João é uma carta escrita para responder a essa pergunta mesmo, a pergunta mais importante da sua eternidade, que é: estas coisas eu escrevi para que saibais que tendes vida eterna. Então o que é que nós pretendemos no final dos 12 sermões? Que você saiba que tem vida eterna. O que é que eu pretendo com esta mensagem? Que você saiba que tem vida eterna. Você já pensou que triste que é você vir aqui 12 vezes e chegar no final, chegar à conclusão que não tem vida eterna? Triste, não é? Agora escute, mais triste ainda, você não vir nenhum deles e chegar no final da sua vida e você saber que no final não teve vida eterna. E parecer no inferno para todos. Que o Senhor nosso Deus nos livre de tal coisa. Que nós possamos saber hoje que temos vida eterna. Que nós possamos saber que um dia na presença de Deus ouviremos: vinde benditos do meu Pai. E não ouviremos, jamais ouviremos: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. E ainda que possamos dizer: Senhor, Senhor, nós dissemos Senhor, Senhor, jamais possamos ouvir: afastai-vos de mim, nunca vos conheci. É drástico, não é? Você percebe que esta pergunta é a pergunta mais importante da sua eternidade? Um dia você lidará com ela. Sabe aquela coisa que nós dizemos aos nossos filhos? Nós até vimos um vídeo muito engraçado lá na Virgínia, que é 51 coisa que toda a mãe diz. E algumas irmãs, estávamos muito engraçado, e algumas irmãs disseram assim: essa eu já ouvi e já disse. O que é que isso quer dizer? Quando era criança, fazia aquela travessura. A mãe dizia aquela repreensão, mas cresceu, teve filhos. Agora dizia a mesma coisa, não é? Engraçado que a pessoa, que agora estou a aprender a não dizer os nomes, a pessoa que disse isso já pode dizer até aos netos. Não é? Então ficou muito reduzido aí quem é que disse, não é? Mas até agora eu não digo quem é que faz as coisas, agora fica assim. Então, mas até aos netos. Então o que é? O que acontece? Chegou aquela hora da pessoa aplicar. E agora lembra que aquilo que ouvia da mãe tinha um outro sentido. Agora era importante. Mas ainda pode emendar, não é? O que é que faz? Diz aos filhos e agora vai dizer aos netos. E na esperança que um dia eles vão entender isso também, porque vão dizer isso também. Está certo? Mas você sabe que na eternidade não vai ter essa oportunidade. Sabe que é final.
Sabe que a sua resposta à pergunta mais importante da sua eternidade, que é se sou salvo ou não salvo, se tenho vida eterna ou não tenho, você não tem segunda hipótese. Não vai dar para depois passar o testemunho a outro, quem sabe o outro dá certo, ou alguém vai dar conta. Não tem mais, uma vez só. A sua resposta hoje é a sua resposta na eternidade. Você diz, espera aí, porque eu posso ser salvo, os irmãos aí mais barianos, mais aí ortodoxos, teologicamente, vão dizer, não, pastor, porque a pergunta pode ser hoje não, mas Jesus pode salvar amanhã e vai ser sim. Está certo. Então é melhor que você atenda a isso agora. É melhor que você pense nisso hoje. É melhor que você veja a sua vida hoje. É melhor que a sua resposta seja sim hoje. Se a sua resposta hoje é sim, a sua resposta eternamente será sim. Você crê nisso dessa forma? Amém? Se Deus salva, salva mesmo. Mas se a sua resposta hoje é não, e amanhã continuar a ser não, na eternidade será não. Não tem outra volta. Você não volta para remendar. Você não volta para arranjar. Você vai mesmo. Que o Senhor nosso Deus nos livre. Você sabe que me preocupa. Eu quero que você entenda isto, por favor. Não? Sabe que a minha alma dói quando eu penso nisto? Quando eu olho assim para a igreja bonitinha, assim, tão lindos todos, a maioria com a cara tapada, né? Brincada com essa parte. Mas tão bonitos. Irmãos, amar a nossa igreja. Amar a nossa igreja não é chegar aqui e darem uma escovadela, mas é despertar a sua vida para estas realidades. Porque delas depende a sua eternidade. Eu quero ver você nos cultos, mas eu quero ver você no céu. Agora você diz assim, então não precisa ir mais ao culto, porque eu quero mesmo é ver no céu. Não, gente, eu quero ver você no culto e no céu, foi o que eu falei. É tão importante, irmãos, a sua eternidade, o seu gozo eterno com Cristo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Como pastor, irmãos, a minha alma se aflige muito com estas coisas. Que todos possam ser salvos, que todos possam ter o entendimento da salvação, que todos, desde o mais pequeno ao maior, possam compreender Cristo Jesus e possam ter em Cristo Jesus a sua esperança, a vida eterna, possam crer no Filho de Deus, possam ter a sua morada lá no céu da glória. João diz, por esta causa vos escrevi, estas coisas vos escrevi para que saibais que tende a vida eterna. Meus amados, parafraseando aqui, quem sou eu? Mas só parafraseando, estas coisas vos prego para que saibais que tendes vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 12 semanas para que saibais que tendes vida eterna e para que creiais que tendes no Filho de Deus. Ou melhor, 12 semanas para que saibamos, e eu preciso, que tenho vida eterna e para que possamos crer, eu também, no Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos oriente para nós podermos verdadeiramente entender esta palavra do Senhor e o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Amados, nós vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que verdadeiramente o Senhor derrame a sua bênção. E vamos pedir a Deus, eu vou orar, irmãos, oremos em conjunto, para que ninguém que está nesta sala, ninguém que está online, possa não ser parte daqueles que têm vida eterna e possam verdadeiramente crer no nome do Senhor nosso Deus. Oremos, amado Deus e Pai, que a tua misericórdia, a tua graça e a tua bondade repousem nas nossas vidas. Senhor, que esta tarde nós possamos verdadeiramente crer no Filho de Deus. Que ninguém que está nesta sala, ninguém que está online, possa não crer e possa ter morte eterna, mas que todos possam ter vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nosso. Pai amado, glorioso e grandioso é o teu nome. Senhor, guia-nos, ó Pai, por um caminho de justiça verdadeiro, mostrando-nos e dando-nos marcas daquilo, Senhor, que é salvação em Cristo Jesus. Pai, te pedimos uma bênção pelos bons sermões que se seguem e tu possas operar nas nossas vidas. A ti, Senhor, glorificamos e damos louvor em nome de Jesus. Amém. Ainda antes de terminarmos com a bênção apostólica, de pé do jeito que estamos, e se alguém que está online ouviu a mensagem e quer aceder ao material que nós estamos a divulgar aqui, por favor, entre em contato connosco com alguma mensagem. Alguém irá passar para si esse material. Domingo que vem nós iremos continuar com esta série de sermões e iremos então assim
permitir continuarmos a estudar a pergunta mais importante da sua vida. Oremos mais uma vez e vamos terminar com essa resposta. Deus amado, obrigado, Senhor, por este momento. Abra o nosso entendimento cada dia mais para aquilo que é sagrado e santo. Que as afeições santas de palavras de Jonathan Edwards sejam gravadas no nosso coração hoje e possam permanecer para todo sempre. A Ti damos louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Então, que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós desde agora e até à vinda de Jesus, por dizem? Amém. Amém.